Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar dos teasers de Doomsday. Efraim Fernandes aqui, e eu não levo muita fé nesse filme, mas eu levo fé nesse Ciclope, porque agora sim, depois de 26 anos, a gente vai ter o Ciclope raiz. Só espero que não caguem. Ei, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e o Mesa para 4 retornará em Vingadores Doutor Destino. Todo mundo vai retornar, né? Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes do Nerd Estranho e agora eu estou me sentindo igual o Marcos Moviola depois do Igor roubar a minha entrada. Fala galera, Rafael Teodoro. Eu ia embarcar na comédia para dizer que as falas serão roubadas e retornarão em Vingadores Doomsday. Mas eu vou com a minha entrada original, que é depois de Avengers Assemble, a gente precisa ouvir a mim, meus X-Men, no cinema. Vai ser uma parada grandiosa. Vamos lá, galera. Só lembrando que a versão que vocês estão ouvindo aqui é a versão para YouTube. Então, se você quiser ouvir a versão de outras plataformas como Spotify, Deezer e outros, então clica lá, porque lá tem todos os paranauês com todas as edições bacanas, beleza? Eu tô com meus pés atrás com relação a esse filme dos Irmãos Russos, porque eu acho que os Irmãos Russos eles estão um pouco em baixa, porque assim, os filmes que eles meteram depois do Ultimato não foram bons pra mim. Se esse filme do Vingador não der certo, vai ser um abacaxi incrível pra Marvel resolver. Eu espero que realmente saia algo de bom. Mas assim, tudo que a gente pode fazer é conjecturar, né? Então assim, esses teasers que lançaram, a gente pode ter mais ou menos uma... Não é que isso dá uma ideia de que o filme vai trazer, mas eu acho que isso causa um hype, causa uma preparação para o que o filme pode mostrar. Por exemplo, o primeiro teaser que foi lançado, e todos eles, ou quase todos, foram vazados, o primeiro foi do Steve Rogers, né? E a grande surpresa é que ele, né, fez família, né? Ele agora tem um filho. E eu não sei se o Steve Rogers, se ele vai ter uma participação plenamente ativa no filme, sabe? Talvez ele só apareça no momento X ali para facilitar alguma coisa e depois ele suma. Eu não sei se vocês têm alguma ideia do que o Steve Rogers pode ser nesse filme. Eu sei que ele não vai ser o Capitão América, mas o Steve Rogers vai estar lá. Eu só não sei como exatamente o que ele vai fazer. Até porque lá naquela legenda aparece o Steve Rogers retornará. E quando termina o Capitão América Admirável Mundo Novo, aparece o Capitão América retornará, dizendo que é o Sam Wilson que é o Capitão América. Então, tipo... Mas aquele Steve Rogers tem o traje do Capitão, então, tipo... O que vai acontecer? Cara, eu não sei. Esse filme é aquele tipo de filme onde a gente vai teorizar, e aí no final das contas um monte de coisa não vai ser o que a gente falou, vai ser tudo diferente, tipo, é isso. Até porque desses teasers todos que saíram, cara, eles não querem dizer nada. Os próprios irmãos russos disseram que esses teasers não são teasers nem trailers, são apenas pistas pro filme. O que são pistas pro filme? A Marvel adora enganar os outros na internet, né? Então, assim, é mais uma... Eu acho que é mais uma instigação do fã pra galera que viu que deu certo, e aí eles estão tentando trazer essa galera de volta pra tentar dar certo de novo. Apesar de eu ter um pouquinho de receio, eu tô animado, cara. Eu quero muito ver de novo essa galera, principalmente o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Cara, pode falar. Vai. Falar, não, vai. Eu só ia trazer vocês estavam falando a respeito do Steve Rogers, Capitão América, que saiu um Funko, né? Vazou imagens do Funko do filme, né? Ah, sim. Promocional, e tá dividido mesmo. O Chris Evans como Steve Rogers e o Beck, né, como Capitão América. Então o Capitão América é o Sam Wilson. Sim, tanto que no teaser fala, né, é Steve Rogers will return, né? Mas assim, eu realmente, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu acho que esse filme, ele tem é como se fosse um bagre na mão dos irmãos russos para eles resolverem, sabe? Realmente é uma parada muito complicada, porque a gente pega um cenário onde parece que esse filme é um atestado de tudo que a gente tentou fazer, parece que não deu certo, a gente vai precisar de fazer uma outra parada aqui, rapaziada. Não era isso que a gente tá planejando, então a gente vai trazer de volta o Robert Downey Jr., a gente vai trazer de volta o Steve Rogers, e isso pra mim não é negativo, sabe? Eu acho até, tipo assim, realmente a Marvel, rapaziada, vacilei aqui, aconteceu umas paradas aqui que deu errado, vamos tentar trazer essa galera de novo pra gente trazer um filme maneiro pra vocês. Quem vacilou foi o Jonathan Majors, que fez merda e foi preso, né? Mas a Marvel também, cara, as séries dos filmes não estavam isso tudo lá, né? Estavam bem zoados, né? Mas eu entendo essa questão do Jonathan Majors realmente ser um catalisador pra tudo isso, né? Ele ajudou muito pra que tudo isso acontecesse também. Mas
Mas eu acho que o que mais me preocupa realmente é aquela história do filme não tá com o roteiro finalizado e eles estarem gravando e tudo mais. Saiu até, não sei se vocês viram, saiu até a notícia também que Stranger Things 5 foi assim, né? Eles estavam gravando com um roteiro não finalizado. E aí, tá né? Não, e deu no que deu, né? Apesar de eu ter gostado da quinta temporada, ela é muito problemática, né? Ela tem vários furos, tem vários problemas e tudo mais. Então isso me preocupa, essa questão dos caras não estarem com o roteiro pronto e estarem rodando o filme. Eu acredito muito nos irmãos russos. Esses caras fizeram os melhores filmes que a Marvel tem, sabe? Eles são muito bons e muito competentes. A gente vê como eles entendem um personagem que é muito incompreendido dentro da Marvel, que é o Doutor Estranho. Sabe, o Doutor Estranho na mão desses caras é um personagem foda. O Thor, o melhor Thor que a gente tem é o que eles fizeram. É o Thor gordo, é o Thor do Guerra Infinita. Então a gente sabe que esses caras, eles têm... O Capitão América também, na mão deles, funciona demais. Desde que eles pegaram lá o segundo filme, eles fizeram o Capitão realmente ser um personagem muito mais relevante do que ele era antes do segundo filme. Então eles têm uma baita competência. Mas a gente precisa de entender que o cenário da Marvel hoje é outro. A Marvel, na época que esses caras estavam dirigindo os filmes da Marvel, a Marvel tava no seu auge, cara, sabe? A fase 3 era o auge da Marvel, sabe? Os caras estavam fazendo filme ruim e a bilheteria lá em cima, porque a gente gostava de acompanhar aquela história, apesar dos filmes ruins, né? Então, eu acho que é preocupante, mas é um filme que ao mesmo tempo empolga. Por quê? Trazem de volta os X-Men, que são uma das melhores coisas que a Marvel tem, sabe? Cara, é muito difícil a gente pegar coisas dos X-Men, tirando esses filmes, os 2 últimos filmes da Fox aí, que são um cocô mesmo, um lixo. É muito difícil você pegar coisas dos X-Men que são uma merda total. Porque os personagens são muito legais, esse drama dos mutantes é muito interessante. Então eles trazerem isso, atrelado aos X-Men clássicos, né, como hoje o Efraim já falou, pô, trazer o Ciclope, pegada clássica mesmo, trazer de volta o Patrick Stewart, o Ian McKellen, tudo isso empolga muito a gente, sabe? Porque eu gosto muito daqueles X-Men dos anos 2000. Mas eu, ao mesmo tempo, tô com o pé atrás. E eu acho que isso é bom, sabe? A gente não depositar total confiança de já ter certeza que esse é o filme do ano, sabe? Eu acho que isso é bom pra gente, não gerar tanta expectativa. Mas ao mesmo tempo, eu creio que os caras podem fazer uma parada muito foda, porque a gente já viu esses caras fazendo muita coisa boa. Né? E a prova disso que vocês estão falando é que, se vocês analisarem lá da live das cadeiras, a gente até gravou aqui sobre isso, né? Do elenco anunciado e tal. Não tinha menção nenhuma ao Chris Evans ou possíveis personagens que, por acaso, podem aparecer no filme, né? De tantas teorias furadas aí que a gente vê pipocando. Mas é porque eu acho que eles realmente tiveram a ideia, porque o que está sendo fomentado por aí é que o filme vai começar no final do Ultimato, ou seja, abordando outra realidade a partir do momento que o Steve Rogers volta para poder viver com a Peggy. Né? Então, basicamente, eu acho que essa ideia foi no meio do caminho, sabe? Eles não tinham isso de, como é que a gente... não, e se a gente fizer isso aqui? Porque ajuda a rebutar tudo. Então, para quem reclamou da fase 4, da fase 5, cara, o ponto zero do filme, do exercício se confirmar, é no final do auge da Marvel, que foi o Ultimato. Então, você basicamente está falando, gente, ó, é só conectar aqui que vocês não vão se perder, não vão ficar tristes com tudo que vai acontecer daqui pra frente. Beleza, os teasers são pra, né, empolgar a galera e tal, mas eu acho que, assim, de todos os teasers que foram lançados, eu acho que o teaser mais fraquinho foi o teaser de Wakanda. Eu achei que foi meio qualquer coisa, sabe? Tipo, talvez ali nessa cena eles tenham apagado alguma coisa digitalmente no fundo pra não revelar muita coisa e tal, mas assim, foi só um encontro, um aperto de mão entre 2 personagens da Marvel, aleatórios, entendeu? Quer dizer, a pista que a gente tem ali é que vai juntar Quarteto Fantástico com a galera de Wakanda, e aí, quem sabe, a gente vê aí essa questão do Namor e a Suzy Storm e tal, e um triângulo amoroso ali e tal, mas assim, foi o mais fraco pra mim até agora. Desculpa te interromper, mas é possível que esse tenha sido o mais fraco. Cara, o Thor tá orando no teaser dele. Não, mas ô Teodoro, eu acho que eu entendi o que ele falou. Por que esse do Thor que ele tá orando é o seguinte, a gente viu o Thor lá no Love and Thunder, que é um Thor bestalhado, é um Thor bobalhão, é um Thor que ele não condiz com o que a gente viu em Guerra Infinita e Ultimato. Então parece que eles meio que se arrependeram do que fizeram naquele filme. Vamos trazer o Thor que a gente fez naqueles filmes que deu certo. E é esse Thor. Até porque eu lembro que quando passou o Love and Thunder, o Chris Hemsworth ele disse que ele voltaria pro Thor se eles respeitassem mais como ele é no quadrinho, um cara mais sério e tal. Me parece que é um Thor mais Guerra Infinita. Guerra Infinita e Ultimato. Me parece. Não, porra, essa garota aparece. Não, a filha dele aparece.
Ela aparece lá, que por sinal é filha dele mesmo, né? Isso. Eu não sabia disso, não. Então, assim, esse do Thor, cara, é aquilo que a gente estava falando aqui. O plano do Capitão América, que era o único que não estava acreditado nas cadeiras, o resto a gente vê no filme. Mas, porra, é tão bacana, mano, ver essa galera retornando e parece que o tempo não passou pra eles. Você tem aquele tema ali dos Vingadores que a gente gosta de ver na tela, o tema tocando ali num piano. E é muito foda você ver esse tema tocando quando aparecem os X-Men também, porque tu sente que aquilo ali é uma geração passada entrando pra atualidade. Pô, isso é muito legal. Mesmo que os caras estão velhos, pô, é muito maneiro tu ver como é que eles vão... Eu quero muito ver como é que isso vai desencadear, porque se no Ultimato já tinha uma penca de personagem, aqui vai ter, sei lá, o dobro ou o triplo. Ô, Igor, é porque assim, na minha cabeça, por exemplo, tanto é que eles estão trazendo Guerra Infinita de volta ao ponto que o Thor tá de cabelo cortado, né? E aí você tem que lembrar que no próprio Ultimato ele tá de cabelo maior, no Love and Thunder ele tá de cabelo maior. Tem até uma galera aí, eu não sei se oficializaram isso, tá? Mas como o Love and Thunder é contado em terceira pessoa pelo Korg, então o Korg narrando a história para as crianças, alguém falou em algum lugar, não sei se foi uma entrevista, não sei quem deu isso, que falou que o filme é daquele jeito porque é o Korg que está contando a história, que na verdade a história foi mais pesada, né? Isso é uma desculpa pra dizer, olha, erramos no filme, então pode Não, beleza. Não salva nada, continua decepcionante, né? Mas eu entendo o argumento. É uma frase que você consegue justificar algumas coisas pro universo, né? E aí você consegue seguir com o tom do personagem. Pra não parecer, o Thor não tava bobão, porque o Thor agora tá assim. Mas eu acho importante ressaltar que até o Thor do Guerra Infinita, ele não é completamente sério, né? Ele tem uma pegada mais séria, não é bobalhão igual no Love and Thunder, mas ele ainda é cômico, né? Tem a própria cena dele lá com os Guardiões da Galáxia, que é muito engraçada aquela cena, né? Mas eu falo porque, assim, no trailer de Wakanda, né, que foi o que o Efra falou que é o mais fraco, cara, você tem primeiramente a Shuri dizendo, cara, eu não sou rainha. Só por aí já é ruim, né? Tem a Shuri, a Leticia Wright, aí já se torna mais fraco automaticamente. Ela já dá o papo, tipo assim, cara, eu não sou rainha, não fui preparada pra ser rainha, não é minha vibe. Rei e rainha tem que preparar o... E aí, não, o rei é um baco, sabe? O que isso já dá uma mudança do paradigma do personagem de maneira geral. Sim. Porque tu sabe que, de fato, a gente vê no Wakanda pra sempre que a Shuri não tem capacidade nenhuma de nada. Tipo assim, vai lá dar suas porradas, já que você tá com a erva coração, e acabou. E eu acho, e pro crescimento do personagem do M'Baku, ele ser rei é muito mais importante. E você tem ali toda a questão, por exemplo, do Namor sendo digamos, né, tendo que colaborar com as guerras, já que é isso que eles prometem no final ali, né? Eu luto minhas guerras, você luta as nossas e tal. E a gente sabe que tá faltando gente naquele trailer, né? Aquela cena vai ser maior. Sim. E vai ter mais gente ali no encontro do Quarteto Fantástico. Assim, cara, e também saiu um rumor, não sei se é real, obviamente rumor, né? Que o Damon Idris vai ser o novo Pantera Negra, né? Que é o cara que faz o JP no F1. Saiu esse rumor aí que ele vai ser o novo Pantera Negra. Sim. Inclusive, acho que foi no final do ano passado, teve um desfile de moda, alguma coisa assim, com atores do Pantera Negra trajados de wakandanos num desfile. E a Angela Bassett, que é uma excelente atriz que faz a mãe, ela tava lá no desfile e esse ator tava do lado dela no desfile. Então, isso foi um desfile feito pela Marvel, sabe? Dá margem para entender que ele realmente pode estar colaborando de alguma forma futuramente. E aí existe essa possibilidade, né? Existe esse rumor de que ele seria o T'Chalinha, só que do multiverso, de um outro universo que vai aparecer aí em algum momento do filme. Então é plausível. Não, na verdade, final do Wakanda seria só o Toussaint que cresceu, porque o Wakanda pra sempre, ele se passa antes ou depois do Blip? Depois, né? Depois, mas mesmo assim, cara... Sempre é depois. Olha só, ele pode não ser essa oitava maravilha do mundo, mas eu acho que ele ainda é à frente de muita coisa que a Marvel fez depois. Tipo, eu acho que ele é bem à frente de Capitã Marvel 2, o próprio Homem-Aranha depois do Tom Holland, que veio depois do Ultimato. Eu acho que o Wakanda pra sempre, ele é um filme que ele respeita o primeiro e ele traz ali algumas inovações, só que, claro, nem tudo... Mas é chata demais. Isso que eu acho paia demais e, tipo, eu sei que isso é uma coisa do quadrinho, mas eu acho que não funcionou em tela. Foi o lance do Namor ter as asinhas na porra do pé. Cara, eu achei tão ridículo, porque eu falei, não é possível, eu sei que isso é do quadrinho, mas eu acho que tem coisa, tipo, que não funciona tão bem na tela.
Isso é uma parada que eu não gosto. E o próprio Namor eu não é achei. legal no filme. Agora, a Você gente não. falou Não, peraí, você não achou o Namor legal? Cara, não é um vilão que me desce muito, sabe? Eu Caraca, acho pra mim que a melhor coisa da Marvel nos últimos anos foi esse cara aí, meu irmão. Eu gostei eu pra gosto, cacete eu dele. gosto da construção que o filme faz pra Shuri virar Pantera Negra. Tem aquela parte lá no final que ela cai assim no meio dos caras lá. Eu acho aquela cena maneira, eu gosto daquela construção ali. Mas e o final, claro, que é emocionante, que remete ao Rick Boseman, que nem o início do filme. Eu acho que ele é um filme que ele respeita o primeiro. Quando a gente compara, claro que o primeiro ele é muito melhor. Mas eu acho um bom filme no meio desse devaneio que a Marvel viu. Eu acho que os irmãos Russo, eles realmente estão numa decadência aí, eles estão fazendo uns filmes meio bizarros em relação à Netflix, né? Fizeram há pouco tempo com a atriz da Eleven, e foi um fracasso o filme, tipo, a galera odiou, só que de uma coisa, esses malucos entendem de super-herói. E assim, até quando eles vieram aqui no Brasil para divulgar esse filme que tá na Netflix, acho que é The Electric State o nome do filme. Horrível esse filme. Eles deram uma entrevista para o Omelete, que era para falar sobre este filme, só que eles estavam muito mais empolgados para falar sobre os Vingadores do que desse próprio filme que eles fizeram. Então, porra, eu acho maneiro, eu gosto da ideia de trazer esses caras de volta, porque, irmão, é aquilo que o Efra já falou várias vezes, a Marvel tá jogando o mais seguro possível. Traz todo mundo de volta, traz o Robert, traz os irmãos Russos, e o que me anima pro filme é justamente os irmãos Russos estarem comandando aquela pane, porque o Kevin Feige, ele tem uma confiança nesses caras. Ele sabe que eles já acertaram infinitamente pra Marvel. Eles também fizeram Guerra Civil, que eu acho um filmaço Guerra Civil, não sei se vocês concordam. Então eu acredito que eles sabem o que estão fazendo. Por mais que tenha essas paradas aí, estamos gravando sem roteiro, o que eu também acho que é uma baita jogada de marketing, eu não sei bem como é que é gravar sem roteiro. Se isso é jogada de marketing, que marketing é esse, irmão? Olha, é muito vou dizer uma coisa aqui. Um filme sem ter nada escrito, sabe? Eu acho isso muito doido. O primeiro Homem de Ferro, reza a lenda, que o primeiro Homem de Ferro, ele tinha uma ideia básica, mas assim, o roteiro mesmo, os caras foram fazendo à medida que foi rodando, né? Então, assim, não seria a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. O lance é que, para um filme dessa dimensão, desse tamanho, desse escopo, que vai reunir várias gerações desde a época da Fox, e tu tá gravando essa porra sem ter um caminho, sabe, sólido, porra, isso realmente liga um alerta, cara. Isso realmente liga um alerta. Então, assim, é encontro de gerações. Eu só espero que dê bem. Voltando aqui à questão de Wakanda, que a gente falou do filme, né, do Wakanda 2, do Wakanda para Sempre, eu achei um erro bizarro terem matado a personagem da Angela Bassett, cara. Eu acho que ela tinha que permanecer viva, seja como a regente de Wakanda ou até mesmo como a nova Pantera Negra, porque eu não consigo colocar muita fé na Shuri como Pantera Negra. Eu acho que no segundo filme, ela tem um elenco de apoio ali que eleva ela. Mas ela por si só sozinha, eu não sei se ela me convence muito como Pantera Negra. Eu prefiro ver ela, eu consigo enxergar essa menina mais como uma cientista do que como uma guerreira. Né? Eu não sei, eu fico com essa impressão de que errou nisso, mas também eu entendo que Chadwick morreu, então esses claramente não eram os planos do Ryan Coogler, né? Então ele teve que se virar no que pôde, mas eu acho que matar a personagem da Angela Bassett foi um erro para esse filme. Eu acho que no caso da Shuri é porque a gente não teve tempo de vê-la se desenvolvendo nessa outra área, entendeu? Porque foi literalmente jogado de um filme pro outro. Eu falo, pô, mas ela era cientista e tal, apesar de ter respaldo nos quadrinhos, ela já foi Pantera Negra por muito tempo, só que eu até achei que eles iam adaptar isso, porque nos quadrinhos tem uma fase que a Basti rejeita ela como Pantera, e ela fica sendo Pantera Negra, assim, com a parte mais tecnológica do assunto. Então eu achei até em um momento, falei, pô, eles vão abordar isso, ela vai usar, tipo, a ciência e não a parte da religião ali, né? E eles até em um momento fizeram isso, porque ela não acreditava no pós-vida, tanto é que quem ela encontra é o Killmonger e tal. Mas eu acho que ter matado a rainha, cara, deu uma profundidade bacana pra ela até fazer essa divisão, sabe? Ela nunca foi afim da tradição, a tradição nunca fez parte da cultura dela, apesar dela estar ali inserida, mas nunca fez parte dela, né? Porque assim, se eles tivessem matado... Eu esqueci o nome da personagem da Angela Bassett, gente, depois quando me falem aqui. Mas eu acho que é o seguinte, eles tiram a personagem da Angela... Inclusive, a própria atriz não gostou disso. Ela contestou, ela chegou a conversar com o Ryan Coogler, que ela dizia que não estava sentindo que aquele era o caminho para ser feito e tal. Mas aí, enfim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu acho o seguinte, porra, se for para matar a personagem da Angela Bassett, cara, então... Desculpa, se você soubesse que tu ia perder o emprego e você vai, pô, não, se a sim. gente
mudar isso aqui. Cara, então, isso vocês falaram esse negócio de saber de perder emprego, é isso que eu ia comentar, porque eu jurava que a Shuri, a atriz, ela não ia voltar, porque eu lembro que na época do Wakanda pra Sempre, tava tendo um monte de polêmica que ela era contra a vacina e o caralho, a 4. Isso deu uma merda na época, na internet. Então eu falei, cara, essa mulher nunca mais a gente vai ver. E eu até esqueci do nome dela, quando teve nas cadeiras. O nome dela tá lá nas cadeiras, né? Então eu fiquei até surpreso da Marvel ter, tipo... Aqui não é questão de opinião política não, tá, gente? Mas eu fiquei surpreso da Marvel ter abraçado a parada, a ideia, né? Porque o Jonathan Majors, pô, ele fez uma merda lá federal. Tudo bem que agora parece que ele foi inocentado, mas, pô, a carreira do cara foi destruída. E a Marvel teve que tomar um rumo completamente. Tudo bem que o Doutor Destino fazia parte dos planos mais pra frente, só que eles tiveram que antecipar. Eles já tinham todo um caminho trilhado, talvez isso tenha até gerado... Talvez não. Isso que gerou esse desespero de trazer essa galera de volta agora. Porque eu acredito sim que esse era um plano, mas não pra agora. Porque, tipo, cara, quando a gente teve o Guerra Infinita e o Ultimato, nós tivemos uma baita preparação pra chegar ali. Foram bons filmes, alguns filmes medianos, mas todo filme da Marvel, a galera ia pro cinema com vontade pra ver. E agora isso não tá acontecendo mais. Então, do nada... um novo Vingadores com o elenco dos filmes que a gente gostava, e é isso. Ignora lá She-Hulk, ignora Coração de Ferro, e se liga só no que rolou ali pós-Ultimato. Inclusive, acho que em outubro, a Marvel vai voltar o Ultimato para o cinema. Vão passar de novo. E eu tenho quase certeza que eles vão incluir alguma coisa. Eles vão botar um pós-crédito ou alguma cena que não tinha, para a galera ficar preparada já para o Doomsday. Voltando nessa questão da mãe do Pantera Negra... Queen Ramonda, pesquisei o nome aqui. Rainha Ramonda. A Ramonda. Por que eu achei que foi um erro matarem ela? Porque eu acho que a Letitia Wright, ela não segura a pressão. Ela não tem coisa nela que tá faltando. Ela não tem... Eu acho que ela, de novo, como a irmã caçula, a menina que é gênio, ela funciona. Agora, botar ela como regente de Wakanda, botar ela como Pantera Negra, ela não segura essa pemba. Por isso que eu acho que foi um erro matarem a rainha. Porque, assim, se matam ela, mas a Shuri, a atriz que faz a Shuri, ela segura, ela mantém... Ela tem um centro de gravidade que tudo volta pra ela e todo mundo não quer tirar o olho dela, show, mas pra mim não é o caso. É por isso que eu acho que foi um erro matarem a Ramonda. Mas já resolveram, o regente, o Mbaku é o rei, e é isso, vai ser em duplo agora. É ele e ela, não tem só ela. E outra coisa, é um filme de equipe, sabe? Se você lembrar, por exemplo, em Guerra Infinita mesmo, o Wakanda aparece ali na parte final do filme, só para ter a batalha final. Sim. E no Ultimato é só na batalha final. Você não tem muita coisa se passando com eles ali, sabe? Então, se você pegar em contrapartida dos próprios Vingadores, é muita tela dividida entre todo mundo. Só que agora a gente tá falando de um escopo muito maior, porque tem Quarteto Fantástico, tem os próprios Vingadores, tem os Vingadores antigos, tem a apresentação do Doomsday, que eu não sei como é que eles vão fazer. Você tem a questão dos X-Men, tem aí rumor falando de Homem-Aranha do Tobey Maguire, outras realidades. Então tem muitas outras coisas para eles poderem cuidar. E assim, cara, se você tiver cronometrado 15 minutos de tela pra Shuri... mais 3 horas de filme. Não, eu tô falando assim, de tela. Tipo assim, quantas vezes a Shuri vai aparecer tendo ação e tal. Sim. Cara, se botar aí, se ela tiver 15, 20 minutos de tela, é muita coisa. Assim, por ter essa quantidade de... Porque eu acredito que eles vinham trabalhar com núcleos, né? Como foi Guerra Infinita e Ultimato. Então eu acredito que eles vinham trabalhar com núcleos, cada núcleo vai ter tanto tempo para tantas pessoas e tal. Cara, eu chuto que esse filme deve ter um pouco mais de 3 horas para poder comportar uma história com tanta gente, e aí depois a gente ter o segmento, a gente ter o gancho pro Guerras Secretas, que é uma parada maior ainda, né? Então, cara, eu só espero que dê certo, entendeu? Sim. Aí eu fico pensando nessa questão do Steve Rogers, por exemplo. Ele vai voltar para ser um líder, por exemplo? O Steve Rogers vai voltar para ser líder? Não vai e tal? Eu desconfio que esse novo filme, a gente deve ter o Thor como um dos grandes. E o Steve Rogers vai só fazer uma participação ali, até porque para não tirar muito protagonismo do Sam Wilson. Eu acho que pode ser isso também. Mas eu acho que pra eles trazerem ele já no trailer, assim, cara, eu acho que não vai ser uma parada de participação não, né? Porque seria fácil você esconder ele durante os trailers e o material de divulgação pra você ter uma surpresa no cinema. Pô, todo mundo ia ficar maluco quando você aparecesse ele, né? Eu acho que ele vai ter um papel fundamental chave. Sim. Também exato. Só que a gente não sabe por quanto tempo de tela ele vai ter. Sim, porque, não, nessa questão... Cara, ele era um nome que muita gente queria ver naquelas cadeiras e não estava. Só que, pô, como a gente sabe que é um filme que vai ter todo mundo,
ou a maioria deles, a gente cogitava que ele realmente iria estar no filme. E eu achei muito bom eles divulgarem isso no teaser. Não divulga nas cadeiras. Ele é um ator muito grande, assim, ele é um personagem muito grande. Vamos divulgar no teaser. E foi o primeiro teaser. Cara, eu achei muito boa essa ideia. Eu acho que Deadpool vai dar as caras. Homem-Aranha, os três vão dar as caras. Eu acho que sim. E ali no Guerra Secreta... Eu acho que não nesse filme. Eu acho que eles Eu só acho vão que no aparecer no Guerra Guerras Secretas. Então, talvez... Porque eu lembro que naquela época lá das cadeiras, eles disseram que são 27 nomes. 27 ou 26. E que mais próximo do filme, eles divulgariam mais 27. Então, mano, é gente pra cacete. Tipo, falta muita gente ainda pra aparecer. E para e pensa, porque lá no Ultimato, apesar de ter um monte de personagem, no Ultimato eles exploram vários núcleos do próprio MCU. E na minha visão, eles conseguem fazer aquilo bem. Então eu acredito que eles vão repetir a fórmula do Ultimato nesse filme. Não tô falando do lance de ter viagem no tempo, não, tá? Estou falando no sentido de ter uma boa exploração, uma exploração simples, vamos jogar no seguro, vamos fazer uma parada não tão aprofundada para a gente poder dar tempo de tela para todo mundo. Porque, porra, todo mundo quer ver o Ian McKellen usando os poderes, todo mundo quer ver o Xavier botando para fuder. O Ciclope a gente já viu no trailer ali um pedacinho, mas todo mundo tem que ter um tempo de tela maneiro. Pelo menos eu acho que isso tem que acontecer. E eu espero que isso seja bem administrado. Sim, eu tô achando que eles vão apresentar esses pequenos núcleos ou reapresentar alguns personagens. Alguns vão de arrasta. E aí, quando chegar o Guerras Secretas, aí é porrada do início ao fim. Eu acho que o Doomsday, ele deve ser uma preparação, um tabuleiro. Vocês acham que o Doomsday ele vai ser nível, tipo Guerra Infinita, que termina com a queda dos heróis? Não, cara, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que a estrutura desses filmes vai ser ao inverso de Ultimato e Endgame. Perdão. Ultimato e Guerra Infinita, né? Porque o Guerra Infinita, ele é um filme com mais ação, né? Você vê, é um filme muito frenético, é ação o tempo todo, porque ele se apoia em todo o universo que ele construiu ao longo dos anos, né? Isso ajuda muito, você já conhece os personagens, você já sabe qual é a motivação daqueles personagens e tudo. Tanto que o Homem de Ferro ele até simplifica isso quando ele tá conversando com o Homem-Aranha no Guerra Infinita, né? Fala, pô, quem que é esse cara? Ele fala, esse cara é do espaço, ele veio aqui pra roubar um colar de um mago. Tipo, todo mundo já entendeu a parada, então eles simplificam de uma forma muito boa e o filme é excelente. Só que o Ultimato, ele é um filme realmente que ele te dá mais tempo de desenvolvimento dos personagens, pra você ver como a queda afetou aqueles personagens, e ele é um filme mais lento. E aí no final você tem uma batalha gigantesca e tudo mais, né? Que era o que todo mundo queria ver desde o início, todos esses personagens juntos lutando. Eu acho que esse filme ele vai fazer o inverso. Eu acho que esse primeiro filme ele vai ser um pouco mais lento, porque eu acho que ele é um filme que ele vai te explicar mais coisas, porque muita coisa que a gente vai ver dentro desse filme, ele não foi explicado pra gente ao longo dos outros filmes. Pô, o Robert Downey Jr. vai aparecer aqui do nada, sabe? Ele vai adiantar algumas coisas do multiverso, que a gente já viu, mas eu acho que muitas coisas vão ser explicadas nesse filme. E aí eu acho que o Guerras Secretas vai ser realmente o filme frenético. Doomsday um pouco mais contido, e aí o Guerras Secretas, meu amigo, é porradaria. Exato. Eu acho que vai seguir essa estrutura. E até por isso que eu acho que não vai aparecer todo mundo aqui. Eu acho que eu também acho. Ter, talvez um Homem-Aranha, não vamos ter os três. Inclusive tem rumor que a cena inicial é do Homem-Aranha lutando contra os X-Men. Tá tendo uma edição entre... Acho que é o Homem-Aranha do Tobey. Eu acho que é o Homem-Aranha do Tobey. Eu vi esse rumor também. Homem-Aranha do Tobey contra os X-Men, e no qual o universo do Homem-Aranha vai ser destruído, mas aí ele vai ser resgatado lá pelo negócio do seres âncora lá da TVA, né, da TVA. Então, assim, eu acho que, e quando vocês estavam falando da questão do teaser, eu entendo trazer o Steve Rogers agora, mas quando eles apresentam o Steve Rogers, pra mim, literalmente, ó, galera, vem porque eu tô trazendo todo mundo antigo, mas eu acho que o Steve Rogers, ele não vai ter, assim, grande relevância nesse filme não, tá? Assim, eu sei de uma coisa, de um spoiler, que é concreto, que eu não sei se eu posso falar aqui, né? Que é spoiler dos próprios Funkos que vazaram, né? Um desses spoilers é que o Funko do Capitão América, ele tá segurando o Mjolnir, tá erguendo o Mjolnir. Então, eu creio que o Capitão América, cara, ele vai ter um papel... Pra mim, eu acho que o Capitão América vai ter um papel muito foda nesse filme. Tipo, é fundamental mesmo, tá ligado? Eu acho que não vai ser uma participação ali de colocar de lado, não só por erguer o Mjolnir, né? Mas, tipo, porque saiu a lista de todos os Funko Pops.
E não vai ter Funko de muitos personagens. Tipo, o Ciclope não foi anunciado Funko ainda. Lógico que eles fazem depois, né? Eles lançam os principais e depois eles fazem uma nova remessa com os outros personagens, mas essa remessa sai só depois que o filme estreia. Eu acho que, tipo, pra eles deixarem um Ciclope, que é um personagem que a gente viu teaser, que tá todo mundo empolgado pra ver, deixar ele de lado, né? Deixar alguns personagens do quarteto de lado e colocar o Steve Rogers, obviamente ajuda no marketing, porque é um personagem que todo mundo gosta, mas eu acho que ele vai ter um papel fundamental nesse filme, cara. Ele é o primeiro a ser revelado nesses teasers aí e tal, e também é bom porque já tinha essas especulações e os caras, né, trouxeram e falaram, não, vai ter mesmo ele aqui. E igual eu falei, cara, por eles colocarem, não tentarem esconder ele, eu acho que ele é um personagem que vai ter uma baita relevância. Eu acho que esse filme, com certeza, igual a gente tá falando, ele vai trabalhar em núcleos e tudo mais, e até os 4 teasers, né, talvez dê, não sei se dá pra encaixar, mas talvez que se passem em universos diferentes, eu não sei, né? Porque, tipo, tem um desse do Capitão América que foi uma nova timeline que foi criada a partir do momento que ele vai devolver as joias. Aí você tem a timeline do Thor, que seria a timeline que a gente sempre viu. Aí tem essa dos X-Men, que é uma outra. E aí você coloca, tá bom, de Wakanda, mas você traz o Quarteto Fantástico, que é de uma outra timeline. Então talvez esses filmes eles vão trabalhar com 4 timelines diferentes de 4 universos diferentes, né? Tá bom que o do Quarteto eles já vão praticamente estar na Terra, porque a gente já viu isso lá no teaser, no pós-crédito do Thunderbolts, né? Ainda tem Thunderbolts, né, cara? Tem essa parada aí que não apareceu ainda no teaser, então é muita coisa. Lenda. É verdade, mas eles estão todos. Eu lembro que foi o Rony, abraço Rony. O Rony ficou putaço quando eles soltaram esse teaser das cadeiras, que foi antes de estrear Thunderbolts. E os teasers revelavam o nome do elenco inteiro de Thunderbolts. E o Rony, porra, isso significa que ninguém vai morrer. Morreu só a Ghost, né? A gente esperava, né? Não, morreu foi o treinador, a treinadora. Ah, é verdade. A Ghost Taskmaster tá viva e tá aí. Não, e assim, além dos Thunderbolts, tem também os Vingadores do Sam Wilson, né? Meu que amigo. Seria o Sam, o Shang-Chi, que Shang-Chi que já gravou. Tem Vingadores que nunca foram, né? Tem a questão da Capitã Marvel, que a gente não sabe onde é que vai estar. Jovens Vingadores, então, nem se fala, né? A Brie Larson foi confirmada? Não, mas não tem como deixar ela de fora, cara. Sim, e aí, porque a Binária foi confirmada também. A Binária parece que já saiu algumas coisas aí. Funko, mas, e aí, além da Binária, ainda tem a Photon, que é a Monica Rambeau. Monica Rambeau, que tá na dimensão dos X-Men. Exato, ela vai aparecer, com certeza. Porque pra mim os Vingadores são os Thunderbolts que apareceram lá no final no pós-crédito deles mesmo. Pra mim eles são os novos Vingadores, é a equipe formada. Mas o Sam mas Wilson, tem, a galera... Não, mas tem os Vingadores são isso. No pós-créditos eles até falam que eles estão sofrendo, acho que lá, um processo, né? Porque estão usando o nome dos Vingadores e o Sam Wilson tem a equipe de Vingadores dele, cara. Inclusive, que é ele, aquele falcão genérico lá. Eu acho ótimo. Quando o Doom chegar, isso tudo vai cair por terra, porque a galera vai ser obrigada a se juntar pra lutar contra, e aí foda-se nome pois e tal. Cara. Tá aí uma coisa que eu acho que a gente já devia ter visto. Eu acho que o Doom já deveria ter sido mostrado. Aliás, alguma coisa, você falou aí do Doom, reza a lenda que um dos motivos pro Doom estar fazendo o que está fazendo é por conta do Capitão América ter voltado no tempo, né, pra ver essa questão das joias e tal, e isso parece que desencadeou algum efeito, sabe-se lá do que afetou a vida do Doom, ele perdeu alguém, enfim, aí ele acha que o multiverso é uma bagunça e ele tem que consertar tudo. Isso, e essa história dele querer consertar o multiverso, e também ele tá movido por vingança e tal, isso até me lembrou um filme do Jet Li, olha só pra onde é que minha cabeça vai. Isso me lembrou um filme do Jet Li que ele fez em 2001 chamado O Confronto, que é ele e o Jason Statham. E existe o conceito de multiverso nesse filme. E aí o Jet Li, ele sai pelo multiverso matando todas as cópias dele, e cada cópia que ele mata, ele fica mais poderoso. E aí a teoria, aí só sobra 2 Jet Lis. Ele, o vilão, né, que tá indo pelo multiverso, que seria o Dr. Doom, né, e tal. E tem o Jet Li bonzinho, que é o mocinho. E aí a teoria é que se ele matar o último Jet Li, ele vai, tipo, destruir o universo, ou ele vai virar um deus. Eu tô achando que pode ser mais ou menos esse caminho. O Doom, ele vai dar um jeito de moldar o universo à vontade dele, à maneira dele. Acho que pode ser esse caminho aí. Cara, eu quero muito ver a reação, porque parece, não sei se é verdade, né? Mas eles tinham mencionado que não explicariam nesse filme por que o Doom tem a cara do Tony Stark. Eu não sei se é verdade, porque, porra, é muito doido. Eu fico imaginando os Vingadores vendo o Doom sem máscara e tipo, Tony? Não é Tony, é Victor Von Doom. Não sei se vai ser assim, talvez não seja dessa forma como Homem-Aranha vai correr pra abraçar ele, senhores. Homem-Aranha, caraca, mano. Moleque, sai daqui, sua aranha. Agora, eu vou falar um bagulho. Eu tenho certeza absoluta que vai rolar uma cena do Doom brigando contra uma variante dele, que é o Homem de Ferro do Robert Downey Jr.
Tenho certeza que vai rolar essa porra. Talvez não nesse filme, mas no Guerras Secretas, talvez. Os irmãos russos deram uma declaração falando que não vão trazer o Homem de Ferro de volta. Eles falaram que vão respeitar o que foi feito com o personagem, né, o sacrifício e tudo mais, e que ele não volta. Mas eu, Marcos Gomes, não acredito. Foi basicamente o que disseram no Deadpool e Wolverine. Nós vamos respeitar o que foi feito em Logan. Olha a cena de abertura de Deadpool e Wolverine. É uma chacota pra Logan, tá ligado? Não, mas é tipo assim, acho que o respeitar, no caso, é tipo de não trazer aquele Logan de volta, né? Eu acho que nesse quesito, né? Ah, não, nesse sentido, sim. Talvez não seja aquele Homem de Ferro, né? Eles podem trazer um outro Homem de Ferro. Não tem, eles estão falando há anos aí, traz de volta, traz pela primeira vez no cinema o Homem de Ferro Superior, não sei o que e tal. Pode ser a chance aí. Pega o Stark aí, bota essa versão aí, pronto. Eu queria muito que tivesse um papel importante nessa história do filme, o Tom Hiddleston, o Loki. Queria muito que ele tivesse um papel importante. Mas ele vai ter, com certeza ele vai ter. E ele teve um encerramento bom ali na série, na segunda temporada. Eu acho que tá na hora de trazer ele de volta, mas com um papel muito importante para o filme. Cara, se bobear, ele deve ser um dos primeiros a rodar. Porque se ele é o cara que controla todo Porra, ele morreu no Guerra Infinita, o Efraim. Deixa o cara viver. Não, ele não morre não. Ele vai até o final. Eu acho que é bem provável o Thor morrer na frente dele dessa vez. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que vai rolar de ter esse embate contra o Loki, seja no final ou no início. Mas assim, se o Loki não morrer, ele de alguma forma vai perder o controle do multiverso. Porque ele no final de Loki, que aliás é uma cena muito foda, ele pega os fios, né, aquela teia, né, e ele segura o multiverso, literalmente, ele senta no trono. Eu tô achando que vai ter um momento em que o Doom, ele vai confrontar o Loki, seja no início ou no final do filme, e aí ele vai tomar os poderes do Loki pra ele. Ainda que o Loki não venha morrer, mas ele vai tomar os poderes do Loki pra ele. E o Loki vai perder aquilo. E aí pode ser isso que o Teodoro falou, pode ser que agora o Thor é quem morra. Porque assim, o Thor... Foda-se, ele já não tem mais. Eu tô achando que essa menina dele, eu tô achando que essa menina morre na história. Sim. Por isso que ele tá rezando pro Odin, pedindo, eu só quero me encontrar com ela mais uma vez. Eu tô achando que ela morreu, ele quer se encontrar com ela. Eu acho que é um personagem que já tem a sua história maneira no MCU, sabe? Já é um personagem relevante, eu acho que é um personagem, assim, que realmente, talvez chegou a hora mesmo, cara, de matarem o Thor. Tipo, cara, o Amor e Trovão provou isso pra gente, cara. Sabe, pegaram uma história sensacional e fizeram uma puta de uma cagada, sabe? Não, pegaram as duas melhores histórias recentes do Thor, que é o Carniceiro dos Deuses e a Poderosa Thor. São os dois arcos mais dramáticos do Thor. Porque, a Jenny tá com câncer, então toda vez que ela se transforma em Thor, o corpo dela, humano, morre, porque o poder do Mjolnir tira a quimioterapia dela. Então, tipo, ela tem, justamente igual ao filme, né? Ela tem um prazo de validade nas ações dela. E o Carniceiro dos Deuses é uma história, gente, que o Thor luta contra o Gorr durante 3 eras. Quando ele é jovem, como ele é rei, como ele é adulto, perdão, e quando ele é rei, que só sobra ele no vazio pra lutar contra o Gorr, que ele é um dos últimos deuses ainda vivo. Sabe o que é interessante nesse filme aí? O Gorr, que é o Christian Bale, ele tá muito deslocado do filme, na minha opinião, porque ele não tem o tom que o filme pede. Toda vez que ele aparece, parece que, assim, dá a entender que o filme vai ter uma parada mais sombria. Ele tá muito sério, mas, e é o Christian Bale interpretando. Claro que o cara ia entregar. Eu acho que ele entrega muito bem o personagem do filme. Tem aquela cena lá que é em preto e branco, mas o filme, cara, eu não acho ele horrível, não. Eu dei umas risadas com esse filme, eu dou umas risadas. Nossa. Mas ele, do Thor, talvez ele seja até pior que o 2, hein? Caraca. Não sei, cara, pra mim, eu não acho ruim também, não. Vou ser sincero com vocês. Pra mim, Amor e Trovão é o pior filme de super-herói que eu já vi na minha vida. Não, o pior filme que eu já vi. Não, vai se fuder. Thor, pra mim, é muito pior que qualquer um desses filmes aí, porque Thor tinha um potencial de ser bom. O Thor Ragnarok, ele joga fora. Eu me divirto. Mas assim, eles jogaram fora o arco do Ragnarok e jogaram fora o arco do Planeta Hulk. Eu acho que o Ragnarok é o melhor filme do Thor. Aquele filme é muito foda. Eu acho ele muito foda. Muito foda mesmo. É porque o tom de comédia tá no ponto certo. Deu uma reinvenção no personagem e deu o drama que trouxe uma responsabilidade leve pra ele. E tem o Hulk overpower, como a gente gosta de ver, né? É o segundo Hulk mais poderoso, né? Só perde do Edward Norton ali, em termos de porradeiro, assim, sabe? É um Hulk com raiva, que parece que vão trazer isso de volta. Aquele Hulk raivoso. Cara, o Hulk... Saudade desse Hulk, hein, cara? Vocês não têm noção, gente.
o Hulk indo pra cima do Surtur no trailer do Thor Ragnarok, cara, aquilo ali foi... Tudo bem que depois virou só uma piada, mas aquilo ali, quando apareceu no trailer, eu falei, cara, o Hulk tá indo pra cima do Surtur, moleque. Tipo, a gente queria ver aquilo ali no cinema de qualquer jeito. Mas a questão do tom, assim, do Doomsday, que a gente pode experimentar, eu acho que o Thor pode morrer e não morrer, tá? Fazer uma tipo coisa de Loki, porque assim, como vai ter... pode ser um roteiro simples aqui, tá? Pensei que agora. O Thor vai morrer na mão do Destino e o Loki abre mão dos poderes para poder rebutar e o Thor continuar vivo. Porque no Guerras Secretas, no mundo bélico, existe uma tropa Thor, que são os policiais do coisa, que são os Thors de várias realidades. Bill-Raio Beta, Thor Sapo, a poderosa Thor, tá todo mundo lá. Pode ser um caminho. Outra coisa que eu ouvi também, tem alguns rumores, é que o Doutor Estranho vai fazer de novo aquela questão que ele fez no Guerra Infinita, de dar a joia pra... Não, depois a gente resolve, que vai ser isso também. Tem outros rumores que vai ter esse salto de tempo também, entre um filme e outro, pra estabelecer. Então, assim, gente, é muito rumor. Muito rumor. Agora, de trailer, do teaser que a gente tá aqui falando, eu acho que causou mais impacto da galera querer rever é o trailer do X-Men. Sim, com certeza, né? Tem tempo de correr. Até porque os outros personagens, queira ou não queira, a gente já viu na Marvel, de certa forma. Então, e o do Wakanda, eu concordo um pouco com o Efra, que é o mais fraco, porque na verdade é o mais recente que a gente viu. O Wakanda pra sempre Quarteto Fantástico do ano passado. Ainda tá atrelado à nova fase, né? Da nova fase. Agora, o Steve Rogers a gente não vê desde Ultimato, desde 2019. Então já tem aí um bons 5, 6 anos. E o Thor é o quê? 2023 ou 24? 22, Love eu acho. Thunder. 22? Então já tem os seus bons 4 anos ali que a gente não vê o personagem de novo. Agora, filho, os X-Men é uma tara nossa porque a gente sonha em ver eles Exato. na Marvel. E você teve ali uma pinta do que é com Wolverine de amarelo. Que eu não gosto, tá? Eu acho que o Hugh Jackman naquela roupa não funciona. Fala sério, Teodoro? Pô, cara, achei que era só eu que tinha essa opinião, Peraí. meu irmão. Eu escutei esse papo recentemente de um amigo meu também, dele dizer, ele não gosta de Deadpool Wolverine, e um dos pontos dele é a roupa do Hugh Jackman. E aí eu lembrei, quando eu vi esse filme na cabine, tava eu e uma galera. Cara, a cabine desse filme foi absurda, parecia o Maracanã no final da Libertadores. E tinha um amigo meu, que assim que o Wolverine põe a máscara no final, assim que ele veste a máscara, meu amigo falou assim: porra, enquanto eles estão conversando, né, que o Deadpool fala, essas alças de boquete, não sei o quê, aí meu amigo, porra, ficou estranha essa máscara nele, hein? Aí eu falei, ficou nada. Quando eles começaram a cair na porrada com aquelas variantes do Deadpool, que é aquela cena foda, meu amigo que criticou, ele... Pô, cara, mano, eu vou te a roupa falar, é maneira demais, cara. eu Isso acho é muito maneiro. Eu não acho feio no Hugh Jackman, sabe? É porque, pra mim, o uniforme do Wolverine é uma regata branca, mano. Ele precisa só disso, mano. Eu acho muito irado quando ele vai pra cima dos caras com a regata branca, mano. Eu acho que esse é o lance. Não é que a roupa. Desculpa, não é que a roupa não tenha ficado legal, não é que a gente não esperava ver o Wolverine de amarelo. Só que parece que tu olha pro Hugh Jackman, a gente já viu esse cara há 20 anos sem esse negócio. Mas até piada sobre isso tem, cara. Porra, só lembrou 20 anos. E inclusive, Sim, o Logan, nesse filme, ele dá uma explicação. Ele não queria vestir aquilo, porque ele não se sentia como um X-Men e tal. Mas no final ele abraça. Então tem todo um contexto aí que eu acho bacana. Então, assim, cara, e se tem hora pra ter hora de gente fantasiada, colorida, é agora, entendeu? Ele falou certo. Eles criaram um contexto na roupa, mano. Caralho, é mesmo. Sim, gente. É porque eu acho, por exemplo, eu particularmente, eu quero muito que o próximo Wolverine seja o Tyrell Egerton, tá? Ele é assim, bom. É o meu sonho de molhado de criança, assim. Ele tem a altura certa, ele consegue ser brucutu e bonitão ao mesmo tempo, já que Hollywood tá na idade certa. Vai ser o Henry Cavill, Teodoro. Não, eu também não quero. Sai daqui. Chega de Wolverine de 1,90 m, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, e aí, se você me apresentar ele já com a roupa, eu acho que é mais fácil você ter essa associação. Entendeu? Sim, o Hugh Jackman é entendo. legal, tá ali, pagou a história, tá ali com o uniforme amarelo, legal, assim. Mas, por exemplo, eu vi o James Madden com a roupa frame, não me pareceu tão estranho como me pareceu o Hugh Jackman de amarelo.
Mas é porque eu acho que vem muito disso. O Wolverine foi um personagem que ele foi muito mais explorado ao longo dos anos do que o próprio Ciclope, né? O Ciclope, a Uhum. gente vê até aquele Ciclope dessa nova trilogia dos X-Men aí com um traje no final, só que o filme é tão merda e o personagem é tão whatever, né? Que tu olha e fala, pô, tá bom. Só que aí a gente fica empolgado. Não, eu acho que não é só o uniforme, cara. É a gente olhar e pensar, pô, finalmente tem um potencial desse cara ser retratado da forma correta, mano. Sabe? Porque o Ciclope é o meu X-Men favorito. Eu vou ser bem sincero contigo, eu fui muito feliz e até emocionado em ver lá no X-Men 97, cara. Eu falei, pô, é isso aí, Maravilhoso. cara. Esse é o É Ciclope, porque esse aí é o ali líder da eu galera. exatamente. Sim, exato. Então, e eu acho que é um momento muito oportuno você fazer justamente o X-Men 97, inclusive a segunda temporada sair esse ano, porque a galera viu o Ciclope e falou, pô, então o Ciclope é desse jeito, e a gente fica empolgado em ver ele de novo, né? Apesar da gente saber, né, que lá nos filmes dos anos 2000, realmente, ele foi retratado também como um bundão, um Zé Mané, Nem o né, cara? ator gostou, cara. O ator também na época, ele Sim. tem uns 20 anos, tá? Eu lembro que ele virou na época e falou o seguinte: pô, seria legal se houvesse um filme do Ciclope pra poder honrar quem esse personagem é. Porque, se eu não me engano, na época, a ideia era fazer tipo a série Origins, né? Que seria o do Wolverine, Puta, nem. do Tinha até esquecido Magneto desse Ciclope aí. e tal. E aí ele falou na época, É pô, porque cara, eu espero que O Wolverine ele rendia mais, né, cara, pro conteúdo assim, de filme. O Wolverine ele era mais interessante aos olhos do público, tanto que eles dão foco pro Wolverine em todos os filmes. E não, assim, porque eu acho apesar da que gente ter o Jackman com a roupa com o traje amarelo lá no Deadpool Wolverine, a minha versão do Wolverine definitiva ainda é em Logan. Para mim, aquilo ali ainda é a versão definitiva do personagem. o lance é que o Bryan Singer ele tem um tesão no Wolverine que, porra, ele destaca o Wolverine É, o tempo mano. todo quando deveria ter sido o Ciclope. A verdade é essa, Exato. entendeu? A Sim. gente ganhou um puta Wolverine, mas em compensação a gente perdeu o Deu. cara que é o líder dos X-Men. Então, esse teaserzinho que teve, dele jogando raio e tal, não sei o quê, cara, isso empolga pra caralho. Ele com traje e tal. Mas a minha preocupação é, vai ter história suficiente pra esse cara se sobressair? Porque tem gente pra Sim. caralho. Vai ter tempo de tela É. pra isso? Eu espero que sim. Eu tô achando que esse filme do Doomsday, ele vai terminar com as equipes sendo formadas para elas lutarem no Guerras Secretas. E aí eu imagino que esses X-Men quebrados que tem ali do Xavier e do Magneto, talvez o Magneto e o Xavier morram, aí fique ali o Ciclope, meia dúzia de gato pingado, que deve juntar com os X-Men do Deadpool e Wolverine. Sabe? Que você vai Aham. juntar o Wolverine, vai juntar o Deadpool, que é de uma outra realidade, que vai juntar com essa realidade aí que tem o Ciclope e alguns poucos X-Men. Porque Eu. na realidade do Wolverine, ele fala que todo mundo morreu, ele não tem mais aquela galera. Então seria. E É. eu tô achando que o mesmo acontece nessa realidade que a gente vê desse Ciclope. Eu acho que tem uma galera ali que morreu. Então seria que uma espécie de reencontro ali, só que com outras versões. E aí eles Sim. formariam uma equipe X-Men. Eu chuto que E, pode ser isso. E as especulações até dessa própria cena do Ciclope diz que aquilo ali seria como se fosse um flashback, que é justamente de quando os X-Men são derrotados pelos Sentinelas. Aqui dá pra ver Isso uns aí. Sentinelas atrás. E seria aquele momento como se fosse um desabafo do Ciclope, sabe? Que tipo, Sim. talvez ele viu algum X-Men morrendo, até a própria Jean Grey, né? Morrendo ali e tal, e ficou daquele jeito e tudo mais. Então eu acho que é bem possível isso mesmo. Eu acho que o legal do Guerras Secretas vai ser justamente essa coisa de divisão de times, mas eles vão pegar os times e vão dar aquela misturada, sabe? Vão colocar personagens que a gente não imaginaria ver juntos, juntos. Eu acho que isso vai ser o legal. É tipo a gente brincar de boneco, não tem nada a ver. Vocês já viram aqueles packs que fica muito famoso na internet de boneco de camelô, né? Que ele é o Uhum. Batman, Homem-Aranha e um outro personagem, um Power Ranger, tá ligado? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eles vão Pô, pegar vamos fazer personagens isso que a com o gente. Shang-Chi. O Shang-Chi vai fazer dupla ou vai se juntar uma galera que até então ele nunca teve contato, É, né? E vai ter uma interação ali. Eu não sei se é com o Professor Xavier, eu não sei se é com o mano, Magneto sim. ou com o Qualquer Magneto um com. desses é loucura já, né? É, e provavelmente a gente vai ter a balsa, né? Que é uma barca, na Sim, verdade. Que na origem, né, nos quadrinhos de Hickman, né, do Guerras Secretas, na verdade existem alguns heróis que não vão ser afetados quando entrarem nesse mundo bélico. Que no original é o Reed Richards, Homem-Aranha e tal, que é a galera que consegue ficar isolada desse processo e só eles sabem de como era o mundo antes do mundo bélico. E ali eles vão montar uma guerrilha e vão trabalhar para poder destronar o Doutor Destino. Eu acho que esse deve ser o final do filme. Eu acho que aí a TVA vai servir como esse processo. Loki talvez consiga isolar algumas pessoas, ceda o poder, e aí a gente pode ter essa equipe que vocês falaram aí de bonequinhos aleatórios. sim. Pode ser o todo. E aí seria maneiro. Aí eu tenho todo o meu dinheiro. Aí eu saio aplaudindo de pé.
Se você Sim, botar cara. o Ciclope... Teodoro vai lá no IMAX ver o filme Pô, várias mano, vezes. se isso acontecer, parceiro, eu saio dando cambalhota do cinema. Se eles me derem a balsa, sendo, né, sei lá, um produto final, se eles salvam Ciclope, Tobey Maguire, Wolverine, pô, Os clássicos dos anos 2000 juntos, né? juntos? Caralho. Pelo amor de Aí, Deus. Ia ser pô, irado, mano. porque, cara, esse filme, se o Ultimato, ele pega uma geração de 10 anos ali e junta em um filme só, e é uma parada grande pra cacete, você imagina esse filme que vai pegar várias gerações e juntar numa coisa só. Mano, vai ser um Sim, bagulho cara. gigantesco. Não, é. Gigantesco. Eu não gosto nem de falar muito desse filme, não, porque a gente vai falando assim, eu vou ficando empolgado e aí eu acho que é ruim. Porque, igual, o Teodoro falou dessa parada aí, de juntar a galera dos anos 2000. Pô, realmente, imagina, Tobey Maguire, Ciclope, o Blade, sabe, Electra, meu irmão. Não, mas eu vou te falar um negócio. O cinema foi abaixo quando apareceu a Electra lá no Deadpool Wolverine. E olha que o filme dela nem é bom. É. E a Não, ali foi só suco de nostalgia furada. Vou te falar uma parada. como é que a Sabe o que seria reagiu foda? Sabe o que seria Snyder, foda? Esses caras trazem o Ben Affleck, irmão, de Demolidor. Aí seria Ah, foda. queria, mas não vai Seria rolar. foda. Não, e eu queria. Então, ele estaria no lugar do Channing Tatum, mas eles não conseguiram trazer ele de volta, então eles optaram em botar o Gambit. Ele ia estar de Demolidor. Já pensou o Ben Affleck de Demolidor de novo? Cara, Não, ia ser muito legal. Mas, cara, eu tava vendo aqui, eu até mandei lá no grupo nosso, né, que saiu umas fotos com qualidade melhor desses Funkos que vazaram e tudo mais. Dois detalhes, o do Loki tá escrito God Loki, né, Deus Loki, né, não é só Loki, que é foda. E o Steve Rogers, tem dois detalhes que, na verdade, algumas coisas aqui que estão bem diferentes do Steve Rogers que a gente viu no trailer, né, que é a barba, que é uma coisa que ele não tava usando no teaser, e nesse Funko ele tá de barba, então mostra pra gente que talvez vai se passar um bom tempo desde aquela cena que a gente viu. Obviamente ele segurando o Mjolnir e o uniforme parece o uniforme do Nômade, que é o uniforme que ele usa no Guerra Infinita, que é aquele uniforme, né, que ele tirou as estrelas e tudo mais. ele tá cabeludo também. Sim, cabeludaço. Ele tá igual o Guerra Guerra Infinita. Ele é o Guerra Infinita, só que com o Mjolnir. Sim. É o Guerra Infinita com o Mjolnir. E com a manga curta, né, da blusa. A blusa não tá completa. Então, assim, gente, eu acho que, cara, se eles fossem trazer tudo, se Guerra Secretas for, galera, isso aqui agora é putaria, traz todo mundo, todo mundo que já pisou na Marvel vai aparecer aqui pra fazer uma cena, nem que seja um close. Cara, Sabem que eu queria muito ver de volta. Isso é muita sacanagem, mas eu queria muito ver de novo o Nicolas Cage de Motoqueiro Fantasma. Nada é impossível. Eu acho que a gente já pode ter isso em mente. Depois do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, nada é impossível. Nem se fala depois de Deadpool. Porque qualquer coisa, qualquer um pode voltar, gente. Eu vou te falar com uma parada que eu queria muito mesmo, cara, era se eles trouxessem os Reed Richards dos outros filmes. Eu ia gostar pra caramba. Vou falar sobre isso em breve. Fala aí. Sim, porque eu acho muito interessante, né? Porque eu gosto muito do Reed Richards dos primeiros filmes do Quarteto. Aquele cara, ele tem cara de Reed Richards mesmo. Eu não sei o nome dele, porque o nome dele é muito difícil de falar. Mas eu acho muito legal, cara, você trazer ele de volta, né? Que a gente tem, vamos convenhar. Apesar do filme não ser bom assim, pra mim o Pascal, ele é bom ator, isso eu acho que a gente não discorda, mas não combina como o Senhor Fantástico, cara, né, gente? É difícil a gente falar de coisa. Por exemplo, de caracterização, nenhum deles ficou tão perfeito como o John Krasinski. Jogaram o cara fora, cara. Então, só que aí fizeram aquilo que fizeram com o personagem. Só que, por exemplo, pode ter uma outra variante do Krasinski que não seja ele. Sim, esse cara que morreu, um outro. E aí formar o tal do Conselho dos Reed, né, que existe também. Mas, cara, tem uma teoria, assim, que é furada, que muita gente tá dizendo no Reddit. Pra mim também seria mais um sonho molhado do Rafael. Eu já falei isso em alguns casts, eu repito aqui de novo. Cara, tem um personagem dessas HQs que é o criador, que é o Reed Richards que vira do mal, mano. E, cara, existe uma teoria já há algum tempo que o Miles Teller vai ser esse cara, daquele Quarteto Fantástico que não deu certo. Não sei, cara. Cara, porque ia ser muito maneiro, porque vai pegar um filme que ninguém gostou, e você pode botar que todo mundo morreu e ele virou um cara do mal, sabe qual é? E tipo assim, ele tem uma cara meio que com cicatriz, que dá pra você transformar ele num vilãozão, sabe? Mas será que teria tempo pra desenvolver isso no filme? Porque Mas não precisa desenvolver, A gente tá falando de Doomsday e Guerra Secreta porque não tem como desassociar, né?
Mas assim, tem tanta coisa que eles podem fazer. Eu acho que, mas eu concordo com o que o Marcos falou. Eu acho que esse filme vai ser um filme mais lento, com algumas cenas de ações pontuais, mas com muita parada pra explicar. E no Guerras Secretas vai ser porradaria o tempo inteiro. Posso trazer o Nesse- Capitão América da Hydra, hein? Eu acho mais fácil, Então, nessa seara pode. de vilões, eu acho que é mais fácil ter o Capitão América da Hydra, essa versão, do que trazer esse Reed Richards aí do mal. Mas não precisa, eu falei best-seller, mas não precisa ser só ele, pode ser o próprio. Qual é o nome que eu acabei de falar agora? Pode ser o próprio John Krasinski sendo John do mal. Krasinski, sim. Entendeu? Pode ser o Yoff Gruff, Gruff, não sei falar o nome Você dele tá também falando não. essa cara, acho que Que é o demais. primeiro Richard lá dos anos 90, dos anos 2000, pode ser ele. Se traz o Reed dos anos 90, irmão, aí Mas eles quebram o cinema. Não, mas ele tá no Quarteto Fantástico, é ele que tá? Tá, não, todo o quarteto tá, né? Eles aparecem Tá. naquela cena no inicial que falou obrigado, Quarteto Fantástico. Isso. É o Eles quarteto estão ali, original. entendeu? Esse filme, cara, ele vai ser daqueles que, tipo, o cinema vai gritar o tempo todo, desde a abertura, porque qualquer um que aparecer na cena de abertura, pô, digamos que a cena de abertura seja o Homem-Aranha do Tobey Maguire lutando contra esses X-Men. Caralho, mano, o filme já começar assim, tipo, o cinema vai falar, meu irmão, e Já detalhe, valeu o ingresso. E Agora aí, Paulo, no- já valeu o ingresso. já mano. valeu o ingresso, já valeu o ingresso. Já valeu o Agora ingresso. no Super Bowl acho que é agora, em fevereiro, né? Lá no Fevereiro, Super Bowl, segunda semana de eles fevereiro. vão divulgar o primeiro trailer completo Oficial, do filme. né? Vamos ver, porque, cara, eu acho que nesse trailer aí já tem que ter o Dr. Doom. Tem que aparecer essa porra. Sim, O Efraim eu vou te falou, falar. a gente discutiu em off, que eu falei, pô, eu quero muito ver como é que ele tá. Aí o Efraim, visual é o de menos. Sim, mas, cara, quando o cara acerta eu no tô visual, cagando. o teu coração já fica quente. A cena é boa do Ciclope. Com o uniforme é ainda melhor, sabe? Então eu quero muito Sim. ver como é que ele tá. Não, a foto oficial, a foto do grupo nosso lá é a foto oficial. Aquilo é a foto oficial da Marvel, cara. Aquilo não é fanart, não. Aquilo Não, é mas real. então, não é aquela mão, não é aquele negócio que a Marvel fez de edição pra botar lá no negócio da Disney, não, porque tem uma imagem do Dr. Sim, Doom essa lá no. imagem. Mas, pô, não é a mesma coisa que tu vê aquilo ali em movimento e tal. Eu quero ver em cara. movimento, assim. Quero ver uma cena, sabe? Foda-se. Eu acho que assim, o trailer vai sair no Super Bowl, né? Como você já falou e tudo mais. Eu acho que a Marvel eles sempre fazem um trabalho de marketing, né? Principalmente com o filme dos Vingadores, eu acho bom, cara. Eu acho que, tipo, o Guerra Infinita, o próprio Ultimato, né? Eles revelaram muito pouco da trama e tudo mais, como eles resolveriam as coisas. A gente ficou sabendo mais de coisas por conta de vazamento, mas não por conta dos trailers, né? E eu acho isso legal, sabe? Quanto menos a gente souber, talvez seja até melhor, né? A gente tem uma experiência completa e tudo mais. E esse próximo trailer aí, eu acho que vai ser o trailer realmente que vai, igual o Igor tá falando, vai aparecer o Robert Downey Jr., com certeza. Se não aparecer ele sem máscara, aparece ele de máscara, mas ele tem que aparecer agora, né? Tudo bem que o Sim, Super Bowl é um evento importante, é um evento para ter trailer mesmo. Mas, cara, eu acho que eles têm culhão suficiente para fazer um evento pro trailer. Fizeram um evento pro trailer do Homem-Aranha, fizeram um evento pro trailer do Quarteto. Porra, é os Vingadores, irmão. Faz um evento pra lançar o trailer desse filme. Bota lá Mas o o Super- elenco do filme, sabe? Mas eu acho que não se compara com a audiência de um Super Bowl, mano. Mas sabe o que eu acho que pega no Super Bowl? Tudo bem que a gente que é nerd, a gente vai ver várias vezes, mas é porque são muitos trailers. Por exemplo, nesse mesmo evento vai ter também um novo trailer, né, do filme do Michael, que promete roubar também uma grande parte da bilheteria esse ano. Então, é um evento que tem muita coisa. Sabe? Tem, sei lá, 15 trailers para sair. Eu não tô desmerecendo o evento, não. Acho que é um evento importante, tem que botar coisa lá mesmo. Mas eu acho que a Marvel, para esse filme aí, tem culhão para lançar para fazer um evento pro trailer mesmo. Eu acho que É mais jogo. Se a gente tem o Super. Se esse trailer fosse lançado numa Comic Con da vida no final do ano, beleza, não aconteceu. Qual é o próximo grande evento nos Estados Unidos? Quiçá mundial, é o Super Bowl, é onde vai ter a maior audiência norte-americana. Então, faz sentido jogar o trailer ali. Não, assim, mas eu entendo o que o Igor falou. Eu acho que valeria até, por exemplo, fazer um evento na sexta, lançar isso na sexta e reprisar no domingo, sabe? Porque aí você vai ter a audiência da TV. Quando lança na sexta um evento, você lança para mídia especializada, ou seja, para a galera que está acompanhando aquilo ali querendo assistir, e no domingo você lança, porque assim, gente, o Super Bowl é TV aberta. Então, o intervalo quem quer ver, quem não quer ver, vai assistir. Mas o Super Bowl, com certeza, eles devem ter ali algum contrato que para eles exibirem alguma coisa nesses comerciais, tem que ser inédito, tá ligado? Eu acredito que deve ter isso. Mas aí você muda uma cena ou outra, você faz notícia, eu concordo. Ou então não, lança ali o primeiro e, gente, lembrar que esse ano a gente tem Copa do Mundo e a final também é nos Estados Unidos. Verdade. Então, assim, você pode lançar a final da Copa do Mundo, um outro trailer final ali, que aí sim, ali é audiência global.
Ali não tem ali a maior, o intervalo mais caro do mundo é a final da Copa do Mundo de futebol. Então, assim, você vai. E você tem a opção de divulgar nos dois, e acho que até por isso também que o filme foi adiado para dezembro, tá? Porque você consegue ter 2 eventos grandes para você divulgar. Sim. E para você não chocar, pô, você vai lançar seu filme em julho, com Copa do Mundo rolando, eu acho que você perderia a bilheteria. E aí você tem uma questão também, que a gente não tá falando isso aqui, mas é o filme do Homem-Aranha, que até agora a gente não tem nada. E já Só o sabe trailer vazou, né? Vazou assim, tu nem sabe se aquele é o trailer de verdade. Aquele vazadão é um trailer mesmo, pior que é. Mas assim, não dá pra ver muita coisa, mas assim, tipo, você vê algumas paradas. Tipo, eu também acho que eles já deveriam ter soltado esse trailer aí na internet. Toda hora tem rumor que o trailer vai sair hoje, que o trailer vai sair amanhã e não sai. E já estamos em fevereiro quase, tipo, o filme é em julho, né? Tipo, Supergirl já tem trailer, sabe? Então, até em fevereiro, no Super Bowl, deve estar lançando esse trailer aí, então, junto com o Vingadores. É a data limite, pô. A data limite de Homem-Aranha é isso. Porque aí eu concordo, aí você coloca ali, se é que a Marvel... Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente tá falando aqui do mesmo universo, mas são estúdios diferentes. Então, o Homem-Aranha é Sony. A Disney, que é a Marvel, né? Que é o Vingadores. Então são estúdios diferentes. Então, assim, apesar de ser o mesmo universo, os mesmos super-heróis, o dinheiro vai para outro lugar e sai de outro lugar. Então, assim, eu acho que eles não vão perder a oportunidade de lançar isso no Super Bowl. E esse ano, se todo mundo cumprir, a gente pode ter Duna 3 ali no Super Bowl, primeiro trailer de Homem-Aranha, trailer de Vingador e Doomsday, talvez o trailer do Michael Jackson. Deve ter um novo trailer do He-Man saindo aí. O trailer do Supergirl, com certeza, deve ter mais alguma coisa ali. Então a gente vai ter coisa bacana aí. Eu lembro que no Ultimato eles lançaram aquele segundo trailer completo, né? Aquele que no final tinha eles andando pro negócio com aquelas roupas brancas e tal. Eles lançaram esse trailer um pouco antes do Super Bowl. E aí lá no Super Bowl eles divulgaram um teaser do filme que mostrava o Thanos no final. O Thanos não tinha aparecido nos outros. Então eu não sei se de repente nesse evento eles vão divulgar mais um teaser, só que um teaser mais completo, com mais informações. E daqui a pouco, lá para julho, perto do Homem-Aranha sair, eles não lançam um trailerzão completo do filme. É porque a Marvel adora lançar trailer, né? Pelo menos 3 trailers oficiais tem que ter dos filmes deles. Eles sempre são assim. Então vamos ver o que vai sair aí. E não esquecemos também do Franklin Richard, né, cara? Porque ele também deve ter uma participação fundamental. E se bobear o reboot da Marvel, né, esse novo universo, talvez se bobear seja por conta dos poderes do filho do casal fantástico lá. Vai ver um moleque estala o dedo lá e cria um novo universo, sabe lá, né? Porque ele tem esse poder de criar o universo. Então talvez de alguma forma, direta ou indiretamente, esse moleque seja a justificativa pra gente ter esse novo reboot, esse novo universo que é o reboot da Marvel. Não sei, tô chutando aqui. Então, senhores, essas foram as nossas conjecturas, o que a gente acha, o que a gente não acha sobre esses teasers aí de Vingadores que vai chegar pra arrombar geral. Espero que seja um puta filmaço, ao mesmo tempo que eu quero muito ver esse filme. Eu tô com os pés atrás, eu tô em estado de alerta com esse filme, que tá bom demais pra ser verdade certas coisas, mas esperamos sim que seja um bom filme. Obrigado pela participação de vocês. E vocês que estão ouvindo já sabem, crítica, sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube Music, todos esses aplicativos. Então curte, compartilha, ativa o sininho, que isso é muito importante. E até a próxima, senhores. Vamos ver. Tá próximo do trailer. Tá muito próximo do trailer. Tomara que seja um puta de um trailerzaço. O Efraim está mais ansioso pro filme do He-Man. Porra pra caralho. Caralho, He-Man vai ser foda. Vai ser maneiro, vai ser muito maneiro, vai ser legal pra caralho.